Etapa 3. Definir as distribuições de input. Como mencionamos na etapa 1, este modelo contém uma série de valores incertos relacionados aos custos do projeto e às possíveis receitas a serem produzidas. Em uma análise tradicional, você simplesmente tentaria adivinhar da melhor forma possível quais seriam esses valores incertos, ou escolheria entre 2 ou 3 valores típicos ou extremos para ver o resultado. Com o at-risk, você não precisa adivinhar que valores usar. O at-risk permite que você insira distribuições de probabilidade nas células que contêm incerteza. Essas distribuições de probabilidade indicam possíveis valores e a probabilidade de eles ocorrerem. As células correspondentes são chamadas células de input do at-risk. Neste modelo, os 5 valores das células verdes são valores incertos: o custo do investimento, a receita do primeiro ano, o custo fixo anual, a taxa de crescimento da receita anual e o custo variável anual como porcentagem da receita. Muitos tipos de distribuições de probabilidade podem ser usados com os inputs do at-risk. Neste exemplo, vamos usar 2 distribuições comuns, triangular e normal. Em todas as distribuições, é necessário que você defina parâmetros. Parâmetros são valores que representam a distribuição de probabilidade, como ponto central, a variabilidade e a conformação da mesma. Em uma distribuição triangular, os parâmetros são valor mínimo, valor mais provável e valor máximo. A conformação dessa distribuição é literalmente um triângulo em que o pico é o valor mais provável. Não é possível haver nenhum valor abaixo do mínimo ou acima do máximo. Em uma distribuição normal, os parâmetros são média aritmética e desvio padrão. Esta é a curva de Gauss, ou curva de sino convencional. A média aritmética é simplesmente a média ou o valor mais provável. O desvio padrão é a medida da variabilidade ao redor da média. Distribuições normais são simétricas, isto é, a probabilidade de ocorrência de valores acima da média é igual à probabilidade de ocorrência de valores abaixo da média. Para maior conveniência, os parâmetros desse exemplo aparecem nas colunas de E a H, e são o valor mínimo, o valor mais provável e o valor máximo das 3 distribuições triangulares, e a média e o desvio padrão das 2 distribuições normais. Na verdade, não é necessário incluir esses parâmetros na planilha, mas geralmente é útil fazê-lo para fins de documentação. Uma pergunta natural é: de onde vêm esses parâmetros? Por exemplo, mesmo se você achar que uma distribuição normal de fato corresponde à taxa de crescimento anual da receita, de onde vem a média aritmética e o desvio padrão dessa distribuição? A resposta pode ser baseada em dados históricos, na opinião de experts ou na sua própria opinião subjetiva sobre o futuro. Ou pode ser uma combinação de tudo isso. Essa é sempre uma decisão difícil, mas é importante. Portanto, escolha sempre os parâmetros mais coerentes com o seu conhecimento da situação específica. Isto é, sempre tente escolher parâmetros realistas. Para definir um input do at-risk, selecione a célula que contém a incerteza, como a célula do custo de investimento. Clique no botão Definir distribuições. Na galeria de miniaturas, selecione a distribuição adequada, como a distribuição triangular no caso do custo de investimento, e clique em Selecionar distribuição.
Defina os parâmetros. O at-risk dá alguns chutes, mas é comum ignorá-los. Você pode usar referências de células para escolher os parâmetros, ou pode inserir os valores diretamente na janela Definir distribuição, como faremos nestes exemplos. Aqui está a distribuição triangular correspondente ao custo do investimento. Clique em OK para aceitar a distribuição com esses parâmetros. Agora, você pode inserir distribuições para os outros inputs da mesma forma. Observe que agora as células verdes de input contêm fórmulas. Por exemplo, esta é a função Risk Triangle na célula de custo do investimento. Os primeiros 3 argumentos são os parâmetros dessa distribuição triangular. Na verdade, existe um quarto argumento, o Risk Static, que requer certa explicação. Observe o botão de dados na faixa de opções do at-risk. Ele alterna entre valores estáticos, quando está em branco, e valores aleatórios, quando está laranja. No momento, ele está branco, e temos o valor 50.000 na célula de custo do investimento, que é o parâmetro Risk Static da fórmula. Se passarmos o botão de dados para a cor laranja, serão indicados valores aleatórios nas células de input. De fato, se você pressionar a tecla de recálculo F9 várias vezes, o botão de dado passa a cor laranja e veremos então diversos valores aleatórios nas células de input. Dê uma olhada. Esse último comportamento é a essência da simulação. Em vez de haver um único valor na célula de input, há um intervalo de valores, que é determinado pela distribuição de probabilidade usada. Por exemplo, com base na distribuição triangular do custo do investimento, o valor mais provável é, de fato, 50.000. Mas existe certa probabilidade de que o custo de investimento seja mais de 80.000. E também há certa probabilidade de que venha a ser menos de 45.000. Na verdade, todos os valores no intervalo de 40.000 a 90.000 têm alguma probabilidade de ocorrer. Você pode escolher se deseja que o botão de dado alterne entre valores estáticos ou aleatórios. Contudo, isso não tem nenhum efeito na simulação que será realizada. Agora é a sua vez. Pare o vídeo e insira distribuições para os inputs que contêm incerteza, usando os parâmetros sugeridos. Em seguida, veja as fórmulas nas células de input verde.